Olá, internauta que acompanha mais essa edição do RDTV. Hoje eu tenho aqui comigo o Etevaldo Santiago de Araújo, o presidente da Associação dos Aposentados do Grande ABC. Muito obrigado por nos receber aqui, o seu Etevaldo. É uma grande satisfação o senhor ter aceitado aqui e nos recepcionado. Eu é que agradeço a presença de vocês e, na medida do possível, a gente vai tentar explicar o que é a nossa associação, por que nós estamos aqui. Legal. Então. Bom, primeiramente, nós queríamos saber sobre o ABC aqui, né? Na nossa região. Várias estatísticas mostram que a população idosa da terceira idade tem aumentado, inclusive ao surgimento aí do termo da quarta idade. Muitas pessoas dizem que o Brasil está ficando de cabelos brancos. Eu queria que o senhor desse a sua opinião, né? O ABC respeita o idoso? Na verdade, o ABC, como ele está inserido dentro do conjunto do Brasil, o que ocorre aqui é a mesma coisa que ocorre em todos os estados da federação. Não existe assim um respeito como deveria existir. Na verdade, tudo que a gente pretende está no Estatuto do Idoso. Mas o Estatuto do Idoso já levou bastante tempo para ser regulamentado. E muitos lugares não regulamentou, não cumpre aquilo que foi determinado. Então falta muita coisa para o idoso. Desde a mobilidade até, principalmente, a assistência médica. Uhum. Então essa falta de respeito é muito grande, principalmente por parte do poder federal e municipal também. Em algumas coisas tem melhorado a nível estadual, mas dentro do conjunto, dentro do contexto, não está assim como deveria estar. E como que seria esse padrão? O que seria adequado? Quais os aspectos principais que poderiam melhorar? Abordando em todos os sentidos, no aspecto da saúde, educação, lazer, quais políticas públicas poderiam ser realmente feitas para que esses direitos, né, que os idosos têm fossem realmente efetivados? Olha, na verdade é assim, as leis existem, mas é interessante que a lei existe no papel, mas não existe na prática. Então a gente parte do princípio de que o trabalhador aposentado, ele já contribuiu a vida inteira para ter uma vida mais decente no futuro, para ele ter a hora da sua aposentadoria, ele ter aquilo que ele sempre sonhou. Bom, eu contribuí para a construção do país, agora eu pretendo usufruir de um pouquinho daquilo que eu contribuí, daquilo que eu paguei através dos anos da minha contribuição para o sistema de seguridade social. E essa retribuição não vem, essa retribuição não vem pelo menos como deveria vir. Então é muito comum hoje a gente falar de pessoas idosas que ainda sustentam a família, mas também é muito comum a gente ver as pessoas idosas sendo abandonadas, as pessoas idosas não ter o respeito nem dentro da própria família. A discriminação é muito grande. E essa discriminação, ela está tão entranhada dentro do tecido social do Brasil e enfim, até de todos os países, que o preconceito existe até do idoso contra si próprio. É muito comum, você vai ouvir isso daí, vai ver isso daí, alguns idosos que falam, eu não tenho 60 anos, eu tenho 3 vezes 20. Ou seja, ele quer achar que continua com aquela idade. Só que as coisas não são bem assim. Então a rejeição é muito grande, a rejeição não é pouca, né? E dentro disso daí é que as políticas públicas do governo deviam favorecer as pessoas. Na questão do transporte, na questão da saúde, na questão do convívio social, porque algumas coisas que existem são paliativos, não são a solução que devia existir. Então, num país que nem o nosso, em que as pessoas estão morrendo nos corredores de hospitais, os mais atingidos são justamente a população idosa. Uhum. E com relação à associação em si,
qual o papel que ela tem, como é que é também feito esse diálogo com o pessoal que pertence, com os sócios? Então, a nossa associação, ela nasceu com esse propósito. O propósito de, como o próprio nome indica, a associação reúne um grupo de pessoas que está crescendo cada vez mais e cobram mensalidade para poder prestar um serviço. Ou seja, nós ocupamos um espaço como agentes do chamado terceiro setor, que está muito falado hoje em dia, e que o poder público não ocupa esse espaço. E às vezes ocupa com restrições. Então, aqui as pessoas vêm, ficam sócios na associação, tem o atendimento médico, tem atendimento psicológico, tem lazer, tem excursões, e o carinho com que os diretores e os funcionários tratam essas pessoas levam elas a convidarem mais pessoas para vir participar. Daí a expansão da nossa associação. Daí a gente está ocupando esse espaço de modo que as pessoas, umas convidam outras pessoas para virem para cá. A nossa administração, ela tem sido pautada nos últimos tempos por uma posição cada vez mais empresarial. Porque a gente, embora a gente fale, a nossa associação é sem fins lucrativos. E isso é verdade. Só que a nossa associação não pode ficar no prejuízo. Não pode ficar no vermelho. Porque se ficar no vermelho, fecha. E aí acaba tudo. Uhum. Isso aconteceu com outras associações em vários lugares do Brasil, em que se descuidou desse lado. E esse descuido levou a que essas associações deixassem de cumprir o papel para que elas nasceram. Além do fato de que em alguns dirigentes de associações e de sindicatos, eles também têm uma questãozinha aí que às vezes a gente não quer falar, mas precisa falar, que é a questão muito pessoal de alguns dirigentes que usufruem do dinheiro arrecadado em benefício próprio. Isso existe muito. Há poucos dias teve uma reportagem aí, muito grande, num programa de televisão, que falou sobre isso, numa associação no estado do Rio de Janeiro. Mas isso existe em todos os lugares. Essa questão é muito perigosa e não é difícil, é até fácil as pessoas ficarem falando, olha, mas eu não confio no sindicato, eu não confio na associação. E a gente conseguiu, aqui na associação, mudar um pouco, ganhar essa credibilidade. As pessoas acreditam no nosso trabalho, as pessoas divulgam o nosso trabalho e divulgam entre si. Então nós acreditamos que estamos cumprindo o nosso papel. Porque é muito comum vocês verem as pessoas, dirigentes que falam que não faz, não podem fazer, não aplicam em saúde, não aplicam em lazer, porque isso cabe ao Estado. E a gente sabe disso. O Estado cobra imposto para isso, para restituir através de serviços, em todas as áreas em que a sociedade humana se movimenta. Só que não basta só isso daí. Quando um dirigente sindical ou dirigente de associação tem uma posição dessa, significa o seguinte, ele está se omitindo para não fazer aquilo que ele pode fazer. Em contrapartida, vocês vão encontrar, principalmente vocês que são mais jovens, é só pesquisar e vocês vão ver dirigentes sindicais, dirigentes de associações que têm várias propriedades. Tem carro, tem casa na praia, tem chácara, e você vai vendo que aquilo que ele ganha como dirigente sindical ou como dirigente de associação não é compatível com os bens que ele tem. Uhum. E de algum lugar ele tirou esse dinheiro. Uhum. Daí porque na nossa administração nós implantamos nosso sistema de informática aqui dentro, informatizado, que ele permite a gente ver em tempo real tudo que está acontecendo dentro da associação e também quase 100% seguro. Eu digo quase porque não existe assim, você fala,
uma coisa 100% segura, mas é quase 100% seguro de que não há possibilidade de desvio de dinheiro aplicado aqui, nem por parte de diretores e nem por parte de funcionários. Mas se vocês pesquisarem por aí, vocês vão ver que em outros lugares isso está acontecendo, vem acontecendo há muito tempo e não vai deixar de acontecer tão cedo enquanto não houver uma consciência de que o dinheiro que a gente arrecada na nossa associação e os sindicatos arrecadam, ele não pertence àquela diretoria, ele pertence a uma categoria. E a essa categoria tem que ser dado satisfação. Mas não uma satisfação maquiada, uma situação de uma prestação de conta correta, uma prestação de conta que leve a pessoa, aquele que recebe o serviço, meu dinheiro está bem aplicado. Mais ou menos por aí. E com relação a alguém que tem interesse em se associar a essa organização, enfim, são só idosos também que podem participar ou é amplo para toda a faixa? Não, no nosso caso aqui não está restrito aos idosos, né? A nossa associação ela é eclética, pode participar de pessoas de qualquer categoria profissional, que tenham sido de qualquer categoria profissional, qualquer aposentado e também não aposentados. Os não aposentados, eles têm os mesmos direitos dos aposentados. A única restrição que existe, como já até falei preliminarmente aí, é que os não aposentados, eles não participam das eleições. Pelo nosso próprio estatuto, eles não podem participar. Mas das outras coisas, eles participam. Normalmente, quando se faz excursão, eles levam crianças, levam filhos, né? E nas nossas festas de aniversariante comparece todo mundo também. E os benefícios internos. O crescimento da nossa associação, ele se deu muito pelo fato das parcerias que nós montamos com organismos fora da associação, que atende aqui dentro e atende fora também. E é extensivo a todas as pessoas que sejam sócios, independente se for sócio, se for aposentado ou não. Bom, é isso mesmo. Nós agradecemos a sua atenção, senhor Etevaldo, por ter nos recebido aqui na associação. Foi uma gratidão enorme ter conversado com o senhor e espero que a associação possa ainda vigorar por muitos anos e continuar trazendo esses benefícios que vocês traem para, enfim, todas as classes que os senhores ajudam. Eu agradeço a presença de vocês pelo fato, principalmente, de vocês serem assim bastante jovens e estarem interessados na situação do aposentado atual, que será o futuro de vocês. Ou seja, o cuidado agora que vocês têm que ter, que vocês estão tendo, essa atenção que vocês estão tendo, significa a plantação do que vocês vão ter no futuro. Para nós, as pessoas que já estão aposentadas e que estão agora em vias de aposentadoria, estão sendo retirados muitos dos direitos e que vai prejudicar a geração futura. Então, a luta nossa de agora também é de vocês pela preservação daquilo que vocês vão ter no futuro. Se vocês que são jovens não entrarem nessa luta, é muito provável que dentro de algum tempo não exista aposentado no Brasil. O que está sendo feito está caminhando para acabar com a aposentadoria no Brasil, sendo que nós sabemos, nós que estamos no meio dos aposentados, nós que estamos nessa luta há muito tempo, ao contrário de que muita gente fala, gente do governo, gente da imprensa, diz que a Previdência vai quebrar. Não é verdade. A Previdência, no ano passado, apresentou um superávit de 54 bilhões de reais. Mas a imprensa omite esse dado. E o governo se aproveita, usa a imprensa a seu favor, desacreditando os órgãos que participam, até o próprio governo. Se você consultar a Anfip, você vai ver. A Anfip é que manda os dados, tanto para o governo como para a sociedade. E todo ano a Previdência ela dá superávit. É tanto verdade isso que o governo recorre ao superávit da Previdência para retirar, através da desvinculação da Receita da União, dinheiro para pagar o superávit primário. Então, se alguém está quebrando a Previdência, não são os trabalhadores nem os aposentados. É o próprio governo, ao retirar recursos
que não são dele. O recurso pertence aos aposentados. E esses recursos, o governo vem tirando. E não é só esse governo aí, não. Isso vem há muitos e muitos anos. É por isso que a Previdência não quebra. Que se fosse para quebrar, já tinha quebrado. Que começou lá atrás, na construção de Brasília, retirando dinheiro da Previdência para a Transamazônica, para a Ponte Rio-Niterói, para a construção de Brasília. E à medida que o tempo foi passando, eles foram restringindo direitos. E assim mesmo a Previdência não quebrou e não quebrará. Porque é quase impossível até porque existe um dado na lei que diz, quando faltar, se faltar, o governo tem que repor do Tesouro Nacional. Então não tem essa possibilidade. Agora, repito para vocês uma coisa que é importante. Vocês são bastante jovens ainda e têm um relacionamento bastante grande com outras pessoas da idade de vocês. Fiquem alerta para isso. Bastante alerta. Procurem questionar, procurem verificar direitinho os pronunciamentos do governo, para que no futuro vocês não venham a sofrer uma perda de aposentadoria. O que vocês hoje trabalham, recolhem, é para o futuro. É um pouco mentira essa questão de que uma geração sustenta a outra. A geração que depositou seu dinheiro, confiando no contrato social existente, que foi quebrado pelo governo. E não por aqueles que confiaram nesse tratado existente. Bom, nós vamos ficando por aqui. Para acessar outras informações e mais vídeos, acesse www.reporterdiario.com.br. Até a próxima.